Olá, Cíntia. Boa tarde para todo mundo. 9 de setembro, hoje, 2020, iniciando mais um Papo Folk, terceira edição. Vou passar de imediato a palavra para a Cíntia, que vai coordenar os trabalhos de hoje. Muito obrigado, professora Cíntia. Bom encontro aí para todos nós. Então tá. Qualquer coisa, se não estiver vindo, levanta a mão aí, porque a conexão tá falhando, parece bastante. Bom, então, primeiramente, boa tarde, né, a todos, todas e todos aqui presentes hoje. É uma satisfação muito grande estar nesse bate-papo entre com essas grandes mulheres, no qual eu tenho muito especial nessa conversa, né? Para mim é muito gratificante também estar aqui hoje trazendo esse assunto, né? Esse assunto sobre a mulher. Então, eu agradeço o convite no Folk, no Folclore da Diversidade. Já estou nervosa, já estou um pouco nervosa. Então, quero agradecer a vocês aqui presentes. Vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Eu sou a professora Cíntia Mendes, sou graduada em dança, licenciatura aqui pela Universidade Federal de Pelotas e regiões vizinhas. Também trabalho com dança de salão na cidade de Pelotas, na Arteria Espaço Arte, né? Onde é minha casa também. E hoje eu convido vocês a essa troca de experiências e trajetórias, né, de nós, mulheres, dentro desse movimento tradicionalista no qual a gente tanto ama e trabalha nele, né? Então, eu convidei hoje essas duas super mulheres, que para mim são referência nessa história, que é a Carmen, no qual também já tive a grata oportunidade de ser aluna dela, né? E a Cristine Flores, também uma grande bailarina, professora, né? Então, vou deixar vocês se apresentarem para a gente conhecer um pouquinho de vocês e nós irmos conversando, porque na realidade isso aqui é uma troca hoje, né? Uma partilha de experiências nossas, certo? Então, por favor, se quiser começar, Carmen. Tá bom. Bom, então, eu quero primeiramente desejar uma boa tarde, né, a todas as pessoas que estão nos assistindo, a minha colega de bate-papo, a Tine, a Cíntia, agradeço o convite, a lembrança para participar de um momento destes, né, que eu tenho certeza que sempre é enriquecedor falar do papel da mulher dentro de todos os segmentos da sociedade. Eu entrei no CTG quando eu tinha 9 anos de idade, pequena ainda, fui levada pelos meus pais, e sempre participei desse meio, inserida como primeira prenda, como integrante de grupo de dança, e até hoje a gente permaneceu no CTG, eu e a minha família, né, dançando apenas eu, minha irmã não deu continuidade, enfim, constituiu família, e por isso a gente acabou, então, se separando, assim, nesse meio artístico. E eu, neste meio, também conheci o meu esposo, né, há muitos anos atrás, onde hoje, desde há muito tempo, né, desenvolvemos um trabalho com grupos de dança, né, dando toda a assessoria nessa parte de instrução de dança. Tivemos alguns momentos que também coreografamos algumas músicas, mas isso é um passado bem distante. Eu acho que a gente tem que falar, porque me orgulho muito também desse pequeno espaço que nós ocupamos nesse meio também. E atualmente eu faço parte do CTG Estância da Serra, onde eu sou a diretora artística dos grupos, e então lá estamos com um trabalho para fazer um crescimento desta entidade em todos os aspectos, desde os grupos escolinha, mirim, né, incluindo todos os segmentos até a veterana, mini mirim, mirim, juvenil, adulto e veterana.
e também nessa parte cultural que o CTG tem tanto destaque, né, no meio do nosso estado. Então, a minha participação no CTG já vem de muitos anos, e eu sempre acompanho todas as transformações que o nosso meio vem passando, né? Acredito que a gente hoje vive um momento diferente também, que é esse momento da pandemia, e eu posso perceber que nós, mulheres, temos tido um espaço bastante relevante no nosso meio tradicionalista, né? Basta vermos que nós temos a nossa representante máxima, que é a presidente do MTG, a senhora Gilda Galeazzi. Ela é de Passo Fundo, né? E tivemos na última eleição 2 concorrentes mulheres que estavam à frente, então, aí, nessa disputa pelo cargo. E dentro do que diz respeito às danças, eu acredito que houve um crescimento muito grande da participação feminina, né? Sempre escuto muito as colegas comentando dos seus trabalhos. Alguns trabalhos são divididos com instrutores, né, que pedem uma ajuda para ter uma ensaiadora ou para cuidar da parte das prendas, né, dos movimentos no que diz respeito às danças, às coreografias também. Temos bastante coreógrafas, inclusive. Então, eu acredito que essas transformações que o movimento vem sempre passando, porque também faz parte da vida, né? Tudo evoluir, tudo transformar. A mulher tem, sim, ocupado o seu espaço, né, perante essas atividades aí. E eu acredito que daqui para frente, cada vez com mais força, né, estaremos em mais outros setores ligados ao movimento. Bem, meu nome é Cristine, né, mas grande parte, ou a maioria, ou quase todo mundo, né, me conhece por Tini, que é meu apelido. Eu também danço em CTG, faço parte de CTG, do movimento, desde a minha adolescência, né. Desde então eu segui sempre engajada, né, nesse meio, sempre trazendo o meio para minha vida, né. Danço desde dançava balé antes do balé e jazz, foi aonde foi meu primeiro contato com a dança, né, na minha infância. E depois, a convite de uma amiga, eu fui apresentada para esse mundo. Dentre tantas as coisas que eu já fiz, que eu já vivi, né, nessa trajetória tradicionalista, eu também conheci o meu noivo, né? Eu também, por intermédio disso, de uma necessidade do CTG, foi aonde eu me encontrei na minha profissão, né? Eu sou cabeleireira, sou maquiadora. E como a Carmen falou muito bem, né? Essa trajetória feminina do nosso meio está ganhando cada vez mais espaço. Talvez porque a mulher seja uma peça fundamental, né? Mas com certeza pela diferença de onde tem um toque feminino, de onde tem uma presença de mulher, sempre a gente consegue ver o toque da mulher, né? Seja num grupo de dança, seja, enfim, em todos os departamentos, né? Dentro do nosso meio, fora do nosso meio, da nossa vida pessoal também. Então, que bom que hoje, cada vez mais, a mulher está ganhando espaço, né? A mulher está sendo valorizada, está sendo mais representada também. E estou muito feliz pelo convite, né? Principalmente porque é uma honra para mim ser convidada ser convidada e participar com a minha primeira referência feminina na dança, que foi a Carmen, né? A Carmen foi minha primeira professora de dança, depois somos colegas, né, de dança, parceiras de dança, e ela me apresentou para esse mundo feminino, né? Eu sempre, primeiramente, nos meus primeiros passos de dança, né, dentro do CTG que eu fazia parte, era muito masculino, era muito o instrutor, o posteiro. Então, quando a Carmen chegou, né, ela trouxe
essa leveza. A gente sempre falava, nossa, como a Carmen é suave, como ela é doce. Então, a mulher tem disso, né? Então, ela foi a minha primeira referência, né, feminina. E hoje a gente está trocando esse... como é que eu vou dizer? Essa parceria de bate-papo também me emociona bastante, né? E sou grata muito a ela por me apresentar esse lado feminino, né? No meio, na dança, de como ser graciosa, delicada, enfim. Os conhecimentos que as prendas têm hoje, né? Eu devo quase tudo, se não tudo a ela, né? Então, eu fico muito feliz em estar participando hoje desse bate-papo aqui. E espero que seja agradável para todo mundo que esteja participando, que esteja, né, nos ouvindo. E estamos aí para qualquer tipo de dúvida, de pergunta. E era isso. É verdade, eu fico muito agradecida, assim, quando a Cíntia fez o convite, eu perguntei, né, como que seria, sobre qual assunto seria, porque a gente sempre fica um pouco ansiosa, assim, para saber se vai saber falar realmente, né, responder as coisas, e quando eu soube, né, que a gente teria esse bate-papo super agradável, assim, que eu considero, a gente fica mais tranquila, assim. Eu também quero dizer que fico grata, Tini, pelas tuas palavras, né? Da minha parte também foi um momento, assim, muito bom que nós dividimos esse grupo aqui de São Leopoldo e Vimaré, onde nós nos conhecemos e pudemos trocar ali as primeiras experiências, né? E num grupo adulto, depois fomos colegas no Aldeia dos Anjos por um tempo, e desde então a gente tem a gente se vê nos concursos, cada qual com os seus trabalhos e sempre acompanhando, né, um trabalho da outra. Então, agradeço as tuas palavras de carinho, quero dizer que eu também tenho muito orgulho, assim, de ter feito amizades nesse meio, né, e que às vezes a gente toma espaços diferentes, mas no fundo, em algum ponto a gente se encontra novamente e pode, é enriquecedor, né, poder trocar essas experiências do tipo que a gente está trocando aqui agora, e trocar palcos, dividir emoções, isso daí tudo faz parte da vida da gente e é o que a gente leva. Eu sou muito feliz também ter tido a tua companhia, ter te conhecido nesse meio e por acompanhar aí o teu sucesso, né, que vem tendo a cada ano. Obrigada. Obrigada. Então tá, já deu para ver que as convidadas são super de peso, né? São duas super mulheres, assim. Gurias, então, para a gente ir conversando um pouquinho, né? Fazendo, como eu falei, isso é uma conversa, né? Uma partilha. Algumas coisas ao longo desse período de CTG, né? Eu comecei a dançar no ano de 94, né? Quando eu entrei para o CTG e tal. E algumas coisas, alguns questionamentos para mim foram mudando quando eu ingressei na universidade. Talvez coisas que, quando eu estava dentro do movimento, elas não pareciam tão latejantes em mim quando ao ingresso na universidade, né, essa estrutura de gênero, essa conversa de gênero, né, que ela sempre acontece, né? Então, o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz ele sobre a figura da mulher no ensino das danças tradicionais gaúchas. Ele foi um trabalho autoetnográfico, né? Então, ele, como eu falo, são as minhas memórias e as minhas reflexões para com esse tema, né? Então, o que acontece? Eu percebi, e aí eu digo, cada uma vai ter uma visão e eu quero que vocês possam dividir isso, né, com a gente. Eu percebi que quando eu comecei a dançar, que foi lá que tinha ainda a escolinha, na época tinha escolinha, depois a mini-mirim, a mirim, né? Eu já tô quase com a idade de Chiru, mas eu ainda não estou, tá? Então, eu percebi que nesse caminho, eu fui instruída sempre por professores homens, tá? Na realidade, eu fui ter o contato com a professora mulher lá na juvenil, num curto período que eu já estava passando para adulta.
né? Então, eu não tive essa assistência da professora mulher, né? Da figura da mulher na dança para mim. Então, essa figura ela aconteceu lá já na juvenil para adulta, né? E eu queria que vocês conversassem, explicassem ou nos dissessem qual é a visão de vocês nesse ponto, assim, né? Por que não tem, talvez, porque na realidade a gente pode perceber isso, que às vezes em alguns grupos de dança existem até mais de um homem, né? E isso, como eu digo, ele não precisa ter um protagonismo que isso é do homem ou isso é da mulher, né? Mas não é comum nos grupos a gente ter somente a figura da mulher, da professora mulher, né? Visando que a gente está numa contemporaneidade, então a gente não percebe isso dentro do CTGs. Hoje, falando aqui mais do movimento, né? Que a gente está no CTG, dentro da nossa casa, falando isso. Então, eu pude perceber que essa figura da mulher, para mim, ela chegou já lá na juvenil para adulta, né? Eu não tive esse encontro lá quando eu comecei os meus primeiros passos, né? Eu queria de vocês, fica a pergunta, a observação, o que vocês acham sobre isso, né? De que forma vocês tratam isso? Porque nós, como bailarinas, professoras e, acima de tudo, mulheres, nós estamos ali como gestoras de pessoas, né? Nós estamos trabalhando com uma base de crianças, né? Até, enfim, chegar na categoria Chiru. E como vocês vê essa questão da mulher nesse ensino? Quem quiser responder primeiro, ele fica tranquilo. Não sei se vocês estão ouvindo bem. Sim, eu tô. Sim, estamos. Tá. Tine, quer responder primeiro? Pode ser, pode ser. Bem, como eu falei, né, o meu primeiro contato feminino com uma instrutora no meio tradicionalista foi a Carmen, né? E desde então eu sempre consegui perceber essa importância, porque quando a Carmen começou a fazer parte do nosso grupo, do IVE na época, nem vou falar o ano, né, Carmen? Pode dizer, pode dizer. Eu via essa importância de como era bom quando ela ia, assim, porque ela era uma referência para as meninas, dos trejeitos, de como pegar saia, porque um instrutor homem, né, a figura masculina, quando eles querem demonstrar alguma coisa, quando eles querem pedir, entonar, sei lá, qualquer coisa que eles façam, por mais que eles sejam maravilhosos, porque temos muitos, né, Com certeza. Muitos, mas eles nunca vão ter o corpo da mulher, a doçura da mulher, o jeito da mulher. Então, assim, era muito mais fácil para a gente captar os comandos quando ela nos mostrava. Por mais que na época, digamos assim, o Marco nos falava, ou sei lá, queria falar alguma coisa, era quando ela mostrava que a gente conseguia captar. Então, eu fui percebendo que ao longo dos anos isso foi se tornando quase que uma necessidade dentro dos CTGs. Em 2009, se eu não me engano, eu fui convidada para participar do CTG Umbororé na época, foi 2009. 2008, 2009, não vou lembrar. E desde então eu comecei a trabalhar primeiramente a adulta deles, né? E depois logo eu fui já envolvida com a juvenil. Desde 2011 foi meu primeiro ano na juvenil. E eu fiquei do período de 2011 até o 2017, 18, né? Com a juvenil. E o que eu notei? A formação das meninas da juvenil que tiveram o contato com uma professora, né? Uma mulher, na formação de dança delas desde novinha, a gente consegue ver a performance delas muito mais femininas, muito mais delicadas, muito mais... Não que, né, as outras que não têm o contato com uma prof mulher, né? Não tenham uma capacidade, ou não dancem bem, ou enfim. Mas tu consegue ver que é um todo, é um conjunto, porque a mulher tem essa visão, né? Ela tem a visão do trejeito, de como usar a mão, de como usar a saia, de como mexer o ombro, entendeu? Então, assim, é um todo. E quando elas são preparadas
por uma mulher, eu acho que elas são lapidadas mais delicadamente, porque o homem é mais o, né, o todo. Então, quando elas conseguem, né, ter esse acompanhamento feminino, eu acho que se tem um resultado muito melhor, muito mais bonito, muito mais gracioso, como, né, as prendas são exigidas, né, a graciosidade. Então, eu consegui ver, principalmente nessa trajetória do período de juvenil, que eu acho que é onde tu consegue ir, quando tu começa formando a dança mesmo do adulto, é naquela categoria ali que tu vai, né, dando a introdução. Eu acho que, acho não, tenho certeza que todas as que têm, as prendas que têm essa oportunidade de passar na categoria, principalmente juvenil, que é onde elas começam a te imitar, começam a ter os teus trejeitos, eu acho que elas acabam tendo informações mais claras, que quando chega um instrutor diz, ai, pega a saia assim, entendeu? Então, quando tu vai lá e tu pega a saia, ela já, mas dá para pegar a saia assim, entendeu? Então, principalmente, né, nessa categoria de formação, nessa categoria de base, eu acho que é onde sempre deveria ser introduzido a forma feminina, né, na instrução. E hoje tu consegue sempre, eu principalmente, eu sempre vejo não desmerecendo só os homens, né, meninos, não se magoem comigo, mas todos os grupos que têm o cuidado de ter ou ensaiadora, uma instrutora, ou uma das prendas que, né, que tenha mais habilidade ali dentre as dançarinas no grupo, que tem esse cuidado de ter uma professora, eu vejo que tem um toque a mais, tem algo mais bonito, tem algo mais delicado, mais lapidado, né? Então, como seria legal, assim, por exemplo, nós temos vários casais né, que tem essa parceria, tem o Marca Carmen, o Gil e a Ana, vários outros, assim, que é um trabalho completo, né, que tu vê que quando vai o instrutor, o homem, trabalhar, já tem como é que eu vou te dizer, já tem esse lado complementar que não, como é que eu vou dizer, que anda lado a lado, assim, com a instrução, que é o cuidado da mulher perante ao grupo, à dança. E também eu acho que a mulher, ela tem essa visão, né, a mais minuciosa. Ela tem, eu lembro da Carmen, quando ela dava aula, assim, sempre o Marco era o mais, assim, de cuidado todo, e ela lá dos mínimos detalhes. Então, isso aí é uma característica feminina, né? É, isso aí. Eu concordo com o que a Tini falou. E, assim, eu vejo que a presença da mulher, né, como uma instrutora, como uma ensaiadora, ela é importante, sim, nas categorias de base, justamente por isso, porque o modelo, ele arrasta, né? Então, se as prendinhas se veem melhor dançando, copiando movimentos, ou copiando a graciosidade que a gente fala tanto que tem que ter com a saia, com o olhar, né, dentro do que é permitido, cada categoria, né, eu sei, assim, que na mirim juvenil, nós temos que ter todo esse cuidado, né, com os olhares, a gente tem que também, de uma certa forma, orientá-las, né, nesse sentido. Mas essa questão, eu acredito que muito está nos grupos quererem contratar apenas uma mulher para estar à frente, né? A gente vê muitos grupos que contratam um instrutor, e aí o instrutor, se ele não tem uma parceira, né, para trabalhar, ele procura, ele faz convites, assim como eu já recebi vários convites para assessorar grupos, assim, na parte de indumentária também, talvez por a pessoa não ter tanta familiaridade com as coisas que diz respeito à mulher, né? Então, também faço e fiz esse trabalho, mas é isso, como a Tini falou, a mulher, ela tem mais essa questão de como saber passar, de como saber transmitir o que ela quer para o público
então, feminino, né? Ela citou bem ali nos nossos ensaios lá no IVE, nessa experiência, era um trabalho bem completo, assim, íamos sempre, eu e meu esposo juntos, os ensaios eram de forma geral, passar as danças ou trabalhar as danças, e nós tínhamos aqueles momentos, né, em que os detalhes, então, eram super importantes serem trabalhados. Então, nesse sentido, eu ficava lá de um lado com as gurias, dizendo muitas vezes, olha, vamos fazer assim, né, acho que o movimento fica mais gracioso, e ter essa continuidade também nos ensaios é importante, né, para a gente perceber esse crescimento, quando a gente faz um trabalho ou quando te contratam para um trabalho, muitas vezes a gente quer aquele resultado imediato, né, e a gente não se dá conta de que um resultado, para acontecer, ele precisa ter uma continuidade semanalmente. Então, eu acho que tu ter uma instrutora mulher, tu ter também no teu grupo uma ensaiadora, né, que vá levar adiante aquilo que é combinado, é super importante para a gente ter sucesso. E a gente teve sucesso, e acredito que tenha sido por isso, porque nós tínhamos uma transparência muito boa para trabalhar nesse sentido, né? Então, estou citando esse exemplo porque nós estamos falando aqui, né, da nossa experiência, então, à frente ou junto, né, num grupo, e eu tenho ainda, assim, essa lembrança muito, muito presente, né, que os ensaios eram bem como ela descreveu, assim, né, era um ensaio global e, ao mesmo tempo, era necessário fazer algo mais particular. E nessa questão de fazer mais particular é onde a gente consegue desenvolver, né, o que é necessário. Então, hoje, a gente tem praticamente instrutores que são casados com instrutoras, né, e que elas fazem parte dos trabalhos. Então, como é o meu caso, eu nunca, tipo assim, fui contratada para trabalhar, dar aula num grupo sozinha, né? Sozinha eu nunca fui. Sempre a convite de um instrutor ou de um ensaiador para dar um toque, né? Enfim. Mas essa continuidade é importante ter, porque senão o trabalho ele se perde, né? Não é assim eu chegar lá num grupo e mostrar como que eu acho que é mais gracioso fazer um sarandeio do Anu, e depois eu voltar lá daqui 2 meses, né, e não ter uma continuidade daquele trabalho. E hoje eu acredito que uma mulher estar à frente de um grupo, seja mirim, seja juvenil, dessas categorias de base, é mais fácil hoje em dia. Eu também só tive contato com uma instrutora mulher quando participei da categoria juvenil, né? Então, durante toda a categoria mirim que eu dancei, sempre foi a figura do instrutor. Então, quando eu fui para juvenil, é que eu tive a presença, então, de uma mulher, né, montando os sarandeiros e passando esses trejeitos. Hoje eu acho que é mais fácil uma mulher ser contratada para estar à frente de um grupo de categoria de base. No meu tempo, no tempo da Tine, eu acredito que isso, no tempo da Cíntia, mesmo como ela descreveu no trabalho dela, isso era mais difícil. E eu acho que isso está dentro daquilo que eu falei no início da nossa conversa. São as transformações que a própria sociedade vai passando e que o movimento, né, vai acompanhando, talvez num passo mais lento, mas vem, né, transformando. Então, hoje eu conheço algumas instrutoras que levam muito bem seus trabalhos sozinhas, né? No meu tempo isso já era mais difícil. Me parece que a figura masculina era a única, né, aceitável para o momento. Não sei se respondi, Cíntia. Tá me ouvindo? Acho que não.
Acho que ela está com... Tá bem trancada a imagem aqui para mim, eu não consegui estar no final da fala. Sim, aí. agora Vocês sim. estão me ouvindo? Agora sim. Aqui, Onde estamos? Mas eu te escutei, foi bem perfeitinho o teu áudio, Carmen. Não trancou de repente o... Ah, ok. Eu acho que o dela trancou. Uhum. É. Vamos aguardar. Olá, meninas, tudo bem? Desculpa entrar aí no meio do papo que está sendo batido aí por vocês. A Cíntia teve um problema de conexão, aí está retornando, né? A gente pode também abrir a possibilidade de que alguém, né, queira perguntar alguma coisa no chat, também interagir com vocês, né? E se vocês me permitirem, vou fazer uma provocação aí, se vocês né, me permitirem aí para seguir o papo, né? Como é que vocês percebem essa ideia de mulher que é criada no ambiente, né, do tradicionalismo, do gauchismo? Porque existe uma diferença entre a prenda, né, abro aspas aqui, e a mulher da vida real, né? Ou seja, a prenda é uma figura que está ali, é representativa, digamos, né? Como é que vocês veem isso? Porque eu, particularmente, a minha percepção é de que a mulher é muito forte, sabe? A mulher é batalhadora, a mulher é guerreira, tem quantas mulheres que são arrimo de família, né? Mulheres que, quando os homens foram para a guerra, cuidaram de tudo, né? Do trabalho, da casa, dos filhos, da fazenda, enfim. Então, como é que vocês percebem essa figura? Vocês acham que essa ideia de prenda combina, dá conta com a ideia da mulher do Estado? Uma provocaçãozinha aí, de leve. Bem, eu acredito que são coisas assim, é bem como tu falaste, assim, a prenda tem uma figura tão delicada, tão frágil, né? Tão suave, naquele nosso meio palco ali, né? E a mulher já não. Mas eu acredito que as prendas de hoje, como a Carmen falou, que nessa evolução de tudo, né, que a gente esteja passando, hoje, inclusive, as prendas dançarinas também tomaram uma forma diferente. De até dentro do palco, se elas ganharam mais espaço. Então, como eu acho que tem essa formação de como é que eu vou explicar das mulheres tomarem esse posicionamento mais forte de saber que a gente, querendo ou não, a gente é autossuficiente, tanto na vida quanto em tudo, eu acredito que seja. Porque a gente dá conta da casa, de marido, de filho, de trabalho, né, de um todo. Eu acho que isso foi, esse perfil da mulher maravilha foi entrando para o palco. E hoje a gente tem tanto é que tem muitos grupos que as prendas, né, são assim o grande destaque, né? Então, que nem tu falaste do perfil da mulher, de ser forte, antes eu até ia comentar, mas eu falei demais, assim, já falei tanto. Quando tu é professora de dança, todas as coisas que eu falo foram por vivências, experiências, né? Eu sempre, eu nunca fui somente a professora das minhas alunas, né? Eu tentei sempre ser exemplo fora, né? Exemplo de mulher, de profissional, tanto que a nossa, como é que eu vou explicar? A nossa professora e aluna foi além disso. Eu trago alunas minhas que eram alunas, hoje são amigas, sabe? Porque elas passaram muito da vida delas para mim e eu passei muito da minha vida para elas. Dando conselho e ajudando e trocando experiências e confortando, dando um colinho. Então, tem todo esse outro lado, né? Que às vezes o lado da professora
acaba indo para outros lados da mulher mesmo, né? Então, eu acho isso também muito fantástico de... Não sei se os homens têm isso, essa coisa de... Eu sempre digo assim, bom, os meus trabalhos de CTG, eu nunca fico ali dentro do palco e fecho a porta do galpão e saio para minha casa. Não, eu fico envolvida, sabe? Eu sou envolvida, sou engajada na vida pessoal das minhas alunas. Então, eu acho que isso é bem um perfil de mulher, né? Não de dançarina somente, que nem tu citou, e é a grande dádiva da mulher, né? De dar conta de tudo, de dar conta tanto da dança quanto fora da dança, do coraçãozinho da Luna, do, sei lá, do bem-estar, de tudo. E eu me orgulho de ser assim, porque sempre eu vejo assim, mesmo as que eu não tenho mais contato, assim, né? As que a gente se afastou, eu vejo assim, ai, prof, olha só, o que eu posso fazer? Ai, eu queria falar contigo, sabe? É uma coisa que eu vejo que elas me procuram porque elas aprenderam isso, que em mim elas têm essa coisa da troca de, não só de dança, da troca de vida. Certo. Eu vejo assim, ó, que dentro do nosso movimento, né, vamos começar pela palavra prenda, né? Prenda quer dizer joia rara, né? Então é algo assim mimoso, né? Algo delicado. Então, essa pergunta que tu fizeste, de repente, no nosso meio, é assim que a prenda é vista, né? Como algo delicado. Mas dentro do nosso movimento, ela ocupa os espaços permitidos, não é permitidos a palavra, ela ocupa os espaços que existem, né? De forma com força, né? Como eu citei, nós temos uma presidente que é mulher, nós temos as nossas prendas estaduais também, que dentro do que elas fazem frente aos seus cargos são atividades, né, voltadas para as entidades, voltada para os concursos, enfim. Então, dentro dos trabalhos que existem dentro do nosso movimento, nós temos essa representatividade com força, sim, né? Dentro dos grupos de dança, a gente tem muitas pessoas que trabalham o dia inteiro e que estudam à noite e que depois ainda se dirigem para um CTG para fazer um ensaio, né? Eu posso citar por mim, sou professora em sala de aula, trabalho de manhã, né, até o meio-dia, tenho uma tarde, um período da tarde livre, depois às 6h30 já tenho outro turno, vai até às 10h30, volto para casa ou pego uma carona no caminho, vou para o CTG, trabalho até 1h30, até que saia, 2h30 da manhã, e no outro dia tudo de novo, então, e tem casa, e tem marido, né? Algumas pessoas têm filhos também, junto disso, de todo esse panorama que eu citei. Então, eu percebo, assim, que a gente realmente é guerreira para poder fazer isso, né? As pessoas que têm atividades aos sábados também, que é onde nós temos a maioria dos nossos eventos tradicionalistas, né, nos finais de semana, é complicado também para as pessoas conseguirem levar as duas coisas, né? Então, eu acho que quando a gente quer muito, a gente consegue achar esse tempo, né? A gente consegue achar aquelas parcerias, aquelas amizades que vão te empurrando, que vão dizendo, vamos lá, né? A gente é forte. E eu acho que o resultado de tudo isso, né? Dessa força que a gente desenvolve para estar presente e fazer o que a gente quer no meio que a gente está convivendo e para o objetivo que a gente quer, é tão legal quando a gente consegue ver que a gente deu conta, que a gente teve sucesso, e eu não falo do sucesso somente ganhar o primeiro lugar, não falo disso, eu acho que o sucesso é tudo, sabe, é isso que, entra isso que a Tini falou, de tu conquistar a pessoa que tu tá trabalhando, né, com o teu jeito, de tu ensinar muito mais do que dança, né, de tu mostrar que tu está inserido num meio onde o respeito é a base de tudo, né? A gente tem muitos exemplos para seguir, e eu acho que é importante a gente cuidar bastante disso, né? Porque nosso meio é um meio que temos bastante
respeito, então eu acho que isso as pessoas cuidam muito, né, e é importante a gente, sempre que for trabalhar, ter esse cuidado, né, com tudo que a gente fala, com tudo que a gente ensina, né, isso é bem importante. Então eu acredito que no nosso meio, sim, a gente tem aquela prenda delicada, né, naquela figura delicada que ela exerce, mas por trás dela a gente tem muitas mulheres de fibra, muitas mulheres assim guerreiras que sabem o que querem, né? Que têm um apoio ou que não têm um apoio, que ela vai lá por si só, sozinha e trilha o seu caminho, né? E no caminho ela encontra pessoas que dão entusiasmo, que dão motivação. Então, essa é a minha opinião. Gente, saí, mas voltei, viu? Caiu Olá. tudo aqui. Mas eu conseguia acompanhar, assim, na primeira fala lá da Carmen falhou, mas eu consegui ir acompanhando. Voltou melhor agora, a gente te escuta bem. Então tá ótimo. Então precisava era ter caído mesmo. Gurias, eu escutei tudo que vocês falaram sobre a pergunta do Thiago ali, né? Que eu acho que ele interagiu ali com vocês. E eu vejo também, a gente falando dessa questão hoje, puxando mais pela questão da professora, né? Da mulher nesse meio tradicionalista. Uma outra coisa que a mim me chamou muito a atenção também, nessa trajetória, nesse período de dança, vendo e participando de outras coisas também, né? Vendo outras artes, né? Mas como eu vim da dança gaúcha, né? Eu vim do CTG, essa questão toda, e algumas coisas também, ao mesmo tempo que me deslumbraram, né, que me deslumbravam, elas também, em alguns momentos, elas foram, de certa forma, não sei se chateando é a palavra, mas, por exemplo, ali, eu acho que foi a Carmen que comentou lá, que em algum momento, né, de repente, às vezes os professores homens, que são tão quanto as professoras mulheres para criar, né, os sarandeios, essa função toda de sarandeio, da mulher, da prenda, eles pediam aquele auxílio para alguma mulher fazer, né? Então, tipo, eu já fui ensaiada por professores que eles, no momento de fazer o sarandeio, eles não criavam, né? Eles pediam auxílio de alguma prenda para ajudar, como é comum dentro dos CTGs, né? Ou seja, mas esse não era, a gente pode se dizer que não era um trabalho deles, né? Mas que no produto final ele acabava sendo, né? Por exemplo, hoje a gente está trabalhando e o professor vai pedir para um aluno criar ali o sarandeio e tal. Mas no momento final, o produto final, esse trabalho ele não é reconhecido por aquele aluno, por aquela pessoa que ajudou, né? E, na realidade, eu acredito, assim, o meu ponto de vista, como eu disse, né, foram as minhas escritas e as minhas inquietações, né, gurias, dentro dessa estrutura toda. Eu acho, sim, que a gente já ganhou um espaço dentro do movimento, né, como a Carmen falou, da presidente e tudo. Mas eu ainda acho que a gente ainda está um pouco atrás, né, uma percepção minha. Né? Eu vejo isso também um pouco até pela própria função do manual, né? Que a gente já está na 4ª edição, e, por exemplo, a descrição do sarandeio foi descrita por um homem, né? E ele poderia ter sido feito por nós, mulheres, que estamos trabalhando junto, né? Porque é o professor homem e é a professora mulher, né? Nós somos mulheres e a gente não está ali para ajudar ou de coadjuvante. Nós somos professoras e nós vamos trabalhar com isso, né? Nós somos tão protagonista quanto a figura do homem. E como eu disse, ele não precisa ter um protagonismo, né? O homem não pode fazer o sarandeio de forma alguma. Mas na minha visão, eu acredito, e eu sei que a gente não tem essa escola dentro dos CTGs, que é, por exemplo, não é visível para nós a gente ver uma prenda sapatear, né? A gente sabe lá de toda aquela história, a gente está dentro dessa história, a gente está dentro dessa representatividade toda, mas não é comum. Porém, como eu digo, porém, que as imitações a mim foram incomodando, é essa estrutura que a gente tem
porque de certa forma eu, como professora, como bailarina e como mulher, muitas vezes eu percebi um pouco do machismo, né, desse machismo estrutural nesse meio. A gente sabe que ainda tem muitas coisas, né? Se a gente for discutir, falar de gênero, de raça, enfim, tem muitas coisas que a gente pode abordar. A gente sabe que o movimento, né? A gente tem as diretrizes, a gente tem regra, porque para nós falar aqui é tranquilo, porque a gente sabe disso, né? Talvez outras pessoas não saibam de toda aquela estrutura que a gente tem, dessas coisas que a gente precisa fazer, né? Para estar, enfim. Mas eu acho ainda que se, por exemplo, se a gente ainda hoje, né? Nessa contemporaneidade que a gente vive, a gente ainda precisa discutir esse papel da mulher, então é porque certamente o meu ponto de vista é que a gente ainda esteja um pouco atrás, né, disso tudo, né? Volto a dizer, né, meninas, a minha visão disso tudo, né, porque foi essas inquietações que foram me fazendo perceber esse tipo de coisas, porque eu acredito tanto quanto vocês, eu amo estar dentro do CTG, né? Eu amo estar dentro do movimento, eu amo estar no palco, eu adoro dar aula de dança, né? Então eu busquei essa formação da dança, porque realmente é uma coisa que me deslumbra. Eu adoro, assim, qualquer tipo de coisa vinculado à arte. Então, só que essas percepções, nesse meio do caminho, foram me deixando um pouco, né, me questionando sobre, né? Eu faria essa colocação, assim, me questionando sobre. Então, eu acho que ainda... e isso não depende só de nós. Eu sei disso porque, por exemplo, a gente sabe que quando um CTG vai contratar lá os profissionais da dança, é ele que vai contratar lá, né? Por exemplo, o professor, a coreógrafa, né? O grupo de dança. A gente sabe que isso não está diretamente ligado em nossas mãos, né? A gente sabe disso. Mas eu sinto também que muitas vezes é como se fosse... eu sei, é aquela coisa que a Carmen falou ali, né? Um complementa o outro, do homem e da mulher, no ensaio, no sapateio, no sarandeio, naquelas coisas. E aí parece que às vezes, que nem eu digo, como eu fiz essa pesquisa, né? Como essa conversa, eu fui atrás buscar. Parece que às vezes essa mulher ela tem esse papel secundário, que ela não é tanto, que ela não tem esse papel igual ao do homem, né? Como a Carmen falou, a gente tem grandes professores homens e mulheres maravilhosos, né? A própria Carmen e o Marco é um exemplo para nós, né? Para tudo isso, assim, de trabalho, de vivência, de tudo, né? O Marco, um dos autores aqui do livro, né? Sempre. Então, eu me questionei um pouco sobre isso, assim, né, Bia? Eu acho que a ideia, como eu falei, é a gente conversar e ter essa troca de partida. Isso foi coisas que para mim não ficaram muito claras, né? E eu posso também falar hoje, porque eu também vivo dentro do movimento tradicionalista como uma professora mulher, né? Então, eu já pude perceber de vezes, por exemplo, o professor não veio hoje no ensaio, então não vai acontecer esse ensaio de peões. Não, e vai acontecer esse ensaio de peões, entendeu? Porque eu estou aqui, né? Eu sou o professor e eu estou aqui. Talvez a minha dança, o meu sapateio, ele não vai ser perfeitamente como ele seria exercido pela figura do homem, ok, a mesma coisa meio, né? Então, como vocês acabaram, a gente pode falar sobre a graciosidade do corpo da mulher, e também a gente sabe que tem grandes bailarinos homens, né? De forma alguma a gente está querendo medir forças aqui. É só essa questão do entender que o papel da mulher, né? Que o nosso papel, mulher, professora, ela é tão importante quanto a do homem, né? E aí eu consigo perceber isso que às vezes, na maioria das vezes, isso não acontece. Eu não sei se vocês percebem isso também ou não, tipo, não, olha, nunca percebi nada disso, acho que não é assim. Então, na realidade, é uma troca sobre isso. Não sei o que vocês acham sobre. Então, eu particularmente, eu nunca
nunca presenciei, nunca vivi esse tipo de situação. Eu fui agraciada, né, de ter colegas que sempre foram muito gentis comigo, sempre me colocaram do lado, nunca atrás deles, né? Sempre fui contratada por entidades que me valorizaram muito, né? Mas eu percebo isso, que tem esse descontentamento, esse incômodo de algumas meninas que trabalham. A gente tem escutado muito disso. Um exemplo bom que eu tenho, assim, que eu trouxe, trago comigo, né? Dentre tantas coisas que eu poderia citar. O ano passado eu fui convidada a trabalhar num CTG aqui em São Leopoldo, no CTG Tapera Velha. E a Cláudia, que se eu não me engano, ela era patroa na época, ela me falou o seguinte, assim, Tine, a gente quer uma instrutora mulher, não que tu vá trabalhar com alguém, que venha tu e mais um homem ser instrutor, não. A gente te quer à frente da juvenil, à frente da adulta nossa, sabe? Então eu achei muito, como é que eu vou dizer, muito honrada por ser a escolhida, né? Por ela ter tido não uma ideia, mas assim, ter quebrado tabus tipo assim, de ter que trazer um homem. Claro, ao longo do ano passado, que foi, né, onde eu estive nessa experiência, sim, eu chamei algum menino para me ajudar, né, para trabalhar no que eu não tinha tanta habilidade, que eram os sapateios, digamos assim, mas eu fui muito feliz, assim, e quando ela me falou isso, assim, eu fiquei muito emocionada, eu disse, nossa, que bom hoje, olha, não sei se eu não tinha visto ainda, aliás, hoje eu acho que nós temos a Marina, né, que é à frente Um da, grupo. do grupo, e assim, aos pouquinhos eu acho que as coisas estão andando por um caminho diferente, né? Mas mas é preocupante se a gente tem que falar ainda disso, né? Então, sinal que se para mim tá bom, que nem eu comentei que os meus parceiros, meus colegas de trabalho, de todos, eu não tenho uma lembrança que não seja positiva, né? Desses anos todos de trabalho no CTGs, que os parceiros não tenham sido. Que não tenham me colocado ao lado deles, né? Todos foram. Mas eu sei que tem muito ainda a gente tem muito ainda por andar, muito para evoluir. No dia que a gente não precisar mais fazer, digamos, um bate-papo assim, dizendo, afirmando, né, que a mulher tem seu valor, então a gente tá ok. Mas até lá vamos seguindo firmes, seguindo fortes para a gente e não conquistar, porque a gente não precisa conquistar o nosso lugar já está lá, né? Cada vez que tem, como a Carmen falou, não é só o troféu, não lembro qual das duas falaram, não é só o troféu que faz um grupo campeão. Cada vez que o trabalho é bem executado e se tem, mas aquilo ali foi a fulana que fez, isso foi a Beltrana que cuidou, entendeu? Então ali vai se. Cada vez que a gente percebe isso e cada vez que isso é divulgado, talvez não seja tão divulgado, né? Não seja tão colocado numa vitrine, né? Porque hoje tudo, que é falado, parece que tem mais peso, né? Então, acho que sim, a gente está indo num caminho bem melhor do que a gente vinha vindo, mas eu acho que a gente ainda tem que. E eu acho que tu falaste antes que isso não é um problema que é nosso, a gente é muito bem resolvida quanto a isso. Isso é um problema que é dos meninos, os que não conseguem trazer a sua colega, a sua parceira de dança da maneira que ela merecia. Então, eu acho que fica, de repente, uma observação para vir deles, né, esse posicionamento, até para passar para os alunos, para como tratar a esposa, a namorada, a mulher, a mãe, a irmã, né? E a mulher é especial. Então, eu acho que
é por aí que a gente tem que continuar caminhando. A respeito do que tu perguntou, né, Cíntia, realmente essa é uma inquietação que a gente tem ouvido muito nos últimos tempos, né, quando a gente conversa com as mulheres que estão à frente aí no tradicionalismo, enfim, no nosso meio. Eu vejo isso também, sabe, mas eu acho que num primeiro momento eu vejo que nós estamos crescendo em número de trabalhos femininos, né? Nós temos, assim, pessoas que têm se dedicado à arte de ensinar, têm se dedicado em estudar as danças, têm se dedicado em formar trabalhos, e cada vez mais eu vejo que isso é uma constante no nosso meio. Existe, sim, um olhar mais masculino, né, sobre a estrutura, né, do nosso movimento. Mas eu acho que nós, enquanto mulheres, estivermos preparadas, nos sentirmos preparadas, né, e valorizarmos o trabalho das nossas colegas, incentivando, fazendo aparecer, tornando ele também importante, porque a gente não escuta, às vezes, muitos falando do trabalho, o trabalho de uma pessoa lá do interior. Eu não vou citar nenhum nome aqui, porque eu também não tenho, assim, não quero cometer nenhum tipo, né, de falha, mas vamos supor, eu tenho uma colega que trabalha bem a parte das categorias de base, ela é jeitosa, ela tem qualidades, ela estuda para isso, e por que eu não elogiar o trabalho dela? Por que eu não fazer ela ficar, se sentir entusiasmada para continuar? Tem muitas pessoas que não têm esse incentivo. Eu acho que o que cabe a nós é estarmos preparadas para esse momento, né? E sim, daqui a pouco isso vai tomar uma proporção tão grande que que alguns lugares, por exemplo, que hoje são ocupados por talvez homens, possa ser ocupado também por mulheres, por elas mostrarem o quanto elas são capazes também. Então, isso é uma pergunta, Cíntia, bem pertinente para o momento, porque eu já participei de outras lives também, onde isso foi comentado, né? Não é uma questão assim isolada, eu acredito que a gente realmente não possa fechar os olhos, né, para isso. Nós temos isso muito dentro do nosso movimento, mas é uma questão de estrutura. Eu acredito que já evoluiu, sim. Eu acho que eu me lembro de quando eu era criança, assim, eu não via muito a participação feminina, né? Eu via, assim, a participação feminina no setor cultural, por onde tinham as prendas, né? Nas invernadas, mas, claro, nas invernadas tinha que ter, óbvio, né? A parte das prendas, mas a parte, assim, de mulheres à frente de grupos, como eu comentei, isso era mais difícil. Então, eu acredito que a gente está passando por esse processo evolutivo, sim, né? Mas ainda é uma coisa que a gente, como mulher, tem que ter essa consciência de que a gente também elogiar, que a gente também entusiasmar as nossas colegas a continuarem, né, a fazer um trabalho que estão iniciando ou que já estão, né, há um tempo fazendo, é sinal de que a gente pode fazer com que esse nosso movimento feminino ele seja também forte e atuante. Eu acho que ele já é atuante, né? Mas não depende de nós. O que depende de nós é nós estarmos preparadas para fazer esse trabalho muito bem feito. Eu acredito que isso é o que, quando tu te dedica a fazer alguma coisa, tu sempre quer fazer o melhor. Então, eu acho que o caminho é por aí. Estarmos preparadas, né? Porque esse momento, eu acredito que vai chegar. Já chegou para algumas, né? E vai chegar. E eu também nunca tive nenhum problema, assim, de chegar num lugar e, de repente, não ser tão bem recebida por estar sozinha, por não estar, por exemplo, naquela noite de ensaio acompanhada do instrutor, né? Então, eu acredito que eu nunca passei por isso para saber se isso, qual é o impacto que isso causa, certo? Mas eu entendo quando as pessoas falam
e sentem isso como um problema, né? Então, a gente tem que estar, assim, eu acho que cada vez mais fortes, né, no nosso pensamento, para a gente conseguir ter força, né, força feminina perante a todas as nossas funções aí. Agora eu consegui ouvir bem as duas agora. Eu acho que é isso, assim, né, Gurias? Essa troca e esse trabalho, né, como eu falei, ele é um trabalho da figura do homem e da mulher, né, mas ele é um trabalho junto, mas que, como eu pude perceber, assim, nas minhas pesquisas, é que geralmente, em alguns momentos, a mulher ficou em segundo plano, né, que nem digo, ela ficou num papel secundário. E uma outra coisa que me chamou a atenção nisso tudo foi a própria relação da avaliação, né? Porque hoje, se a gente perceber, se a gente puder fazer uma análise assim, rápida sobre isso, também são poucas mulheres que avaliam a correção de dança, né? Geralmente as mulheres elas estão mais na interpretação ou na harmonia, né? E elas não têm esse papel na correção na dança tradicional, né? Que nem eu digo, coisas que eu fui percebendo, né, nessa trajetória, assim. E aí eu fico me perguntando também, né, na questão do sapateio, da mulher, eles não sejam iguais, né, do homem, da mulher, da prenda, do peão, mas isso também fica muito atrelado de como isso é desenvolvido, né? Porque, por exemplo, eu posso não estar preparada, não sei como avaliar, eu posso estudar. E eu acho que hoje, dentro do movimento, a gente não tem muitas características disso. A gente tem essas práticas, né, relacionadas a isso, porque já está pré-determinado. Isso é o homem que faz, e a gente tem grandes mulheres, né, coreógrafas trabalhando, né? O que eu digo é que nessa relação homem-mulher, professor-professora, a gente não tem, talvez, por exemplo, mulheres, somente mulheres assumindo esse papel, né? A gente tem grandes professores homens, a própria relação que nem a gente fala, não é tanto nem o troféu, mas, por exemplo, a própria arte, né? Quantas vezes, de repente, o arte foi ganho por uma instrutora só ensaiando o grupo, né? Então, essas coisas que eu fui me questionando, né? Como eu disse, por ser desse meio, né, por estar vivendo aquilo ali e por amar muito, né, eu enxerguei isso, né, eu enxerguei essa postura machista, né, dentro desse nosso movimento e como eu digo, não só no movimento, né, hoje a gente vive num mundo que eu também sou professora, né? Eu dou aula com o Maurício, né? E durante esse processo do meu TCC, se questionou, e eu trabalho com ele também há bastante tempo, é um parceirão de trabalho, né? Então a gente tem uma abertura muito legal para fazer essa troca, né? Esse questionamento entre a professora, entre o professor, essa conversa toda sobre a mulher na dança, né, a mulher como professora, na criação, né, como eu falei do próprio manual, nessa questão de avaliação, como eu disse, eu acho ainda assim que a gente ainda está atrás, eu acho que sim, já se abriu muitas portas, eu acho que muitas coisas já foram melhorando, hoje a nossa presidente é uma mulher, né, mas eu ainda acho que tem ainda coisas que poderiam ser
mais trabalhadas, né? Porque eu acho que é isso, né? A dança, ela é uma arte, né? A gente está numa arte, tá? Então, eu acho que o papel da mulher ela é tão fundamental quanto do homem. E eu sempre digo muito e dou exemplo a questão do futebol, né? Porque a gente tem grandes jogadoras de futebol mulher e o futebol, diga-se, o futebol é para homem. Isso não é verdade, né? Então, eu acho que a arte ela é muito ampla. E eu acho sim, né, ainda acho que a gente ainda está um pouco atrás disso tudo, né? E como eu disse, tenho a gente tem grandes referências de mulheres, a própria Carmen, como eu já falei, né? Tive a oportunidade, a Carmen foi a minha também primeira instrutora mulher na invernada adulta, né? Fiquei muito feliz. Nada contra Marco, mas, né? Nada contra, mas, né, a gente fica feliz com a figura da mulher, né, e ela professora mulher ali, então a gente se sente muito lisonjeada e seguras também, né, como a gente falou, não precisa ser, não, quer dizer que o homem não possa fazer, não é isso, mas eu acho que a gente deve e tem que atenar esse papel de que somos professoras, sim, tanto quanto o professor homem, né? Então, tipo, esse trabalho eu não estou te ajudando, eu estou trabalhando contigo, né? Não é uma ajuda, esse aqui é o meu trabalho. Então, quanto professora hoje, eu sempre falo isso, né, para o Maurício e para os meus alunos. Nós não estamos nos ajudando, né? Nós somos professores, nós estamos exercendo esse trabalho a qual a nós foi destinado, né? Sem diferença, a gente entende, como falei ali no início, né? Que a nossa escola dentro do CTG, a gente não tem essa oportunidade. Por exemplo, a gente não vai ver a prenda, né? Sapateando. A gente não vai ver isso dentro do nosso movimento. Então, isso requer um pouco, né? Que a gente entenda que é assim, né? Desse movimento a gente sabe, olha, gente, é assim, né? A gente tem vários exemplos assim, mas eu acho que esse nosso papel quanto professora e, acima de tudo, quanto mulher, ele é fundamental, né? Como eu disse, nós estamos ali exercendo a nossa profissão, professoras, né? A gente está trabalhando com muitas pessoas, né? De várias idades, né? E de todos os níveis de dança e de pensamento também, né? Porque, como eu falo, assim, eu quanto pessoa, eu fui me dar de conta disso, porque a mim não estava me incomodando até então, né? Eu estava ali na minimirim e talvez eu nem esteja pensando nisso, né? Eu tô lá com a minha boneca, brincando, dançando, aprendendo aqueles primeiros passos, mas e depois, né? E depois? E aí eu fico pensando nessas crianças, né? Agora, de que forma elas vão reproduzir isso, né? De que forma elas vão aceitar isso? De que forma eu posso mudar isso nos meus alunos hoje, né? Porque hoje eu estou como professora ali, então, de certa forma, eu tenho, não digo poder, mas eu tenho uma abertura para conversar sobre. E eu acho que isso a gente pode ampliar, né? Pode tentar, de certa forma, interagir e dizer que, olha, não é que seja assim, mas a gente tem um outro caminho também, né? Como eu disse, foram as minhas experiências, né, gurias, quanto educadora, quanto professora e quanto bailarina também, né? Então, essas experiências ao longo desse caminho, essa função de gênero, eu fui, só um pouquinho, acho que tem alguma coisa que eu não estou conseguindo entender aqui, né? Então, essa troca, assim, de entender ainda que a mulher já tendo um espaço mais amplo, né, como a gente estava comentando ali, eu acho ainda assim que nós, professoras mulheres, ainda temos esse papel um pouco atrás, digamos assim, né, e não falando de troféu, né, muito pelo contrário, porque o trabalho, né, o ensaio, ele acontece, ele é puxado ali, né, pelo homem, pela mulher, aquela coisa toda, não é falando do resultado final, mas sim desse processo, né, todo que acontece, né, daqui um pouco a gente tem um professor que ele vai fazer o trabalho dele, né,
e vai chamar uma outra pessoa para fazer, uma outra mulher que a gente não vai ser reconhecida, né? Então, o que vocês acham, assim, dessa questão dessa percepção da mulher, da dança, do ensino, né, na própria questão de avaliação, como eu pude falar nesse nosso meio, assim, né, que a gente pode pensar um pouco sobre, bom, eu não sei sapatear, mas como o manual de dança tradicionais, a gente está ali, a gente vai ver, a gente vai estudar e a gente vai aprender aqueles passos, né, porque a gente hoje, para dar aula dentro do movimento, né, a gente precisa aprender isso tudo, fazer o curso, todas aquelas questões que a gente já entende. E o que vocês, que visão que vocês têm sobre isso, sobre essa criação toda, essa avaliação toda, assim. Não sei se você falei muito. Trancou bem para mim, trancou bem na hora. Trancou? Sim. A pergunta, na verdade, trancou, não te entendi. Tá, eu perguntei assim, de como é essa visão de vocês nessa questão da avaliação, né, de dança, como, por exemplo, a gente tem um manual de danças, né, onde a gente vai aprender os passos da dança, a gente vai fazer os cursos, né, a gente vai estudar, e a gente vai dar aula ou não, né? Então, e aí também a gente pode perceber que não tem muito essa questão da mulher nessa avaliação também de correções. Ela sempre fica na parte ou harmônica ou interpretativa, né? E a gente não tem muito isso. Qual é a visão de vocês nisso, assim? Eu não sei, né? Não sei se quando as pessoas vão para avaliação, se elas também não colocam um pouco não da sua vontade, mas de repente do que saiba, como é que eu vou dizer, do que se dê melhor, né? Porque o que acontece? A mulher, ela tem uma visão mais minuciosa, né? O homem é uma visão mais, digamos, parece que mais matemática, ao meu ponto de vista. Então, eu acredito que talvez, não sei se posso estar, né, me falando uma besteira, mas talvez eu acho que a característica feminina perante a avaliação, ela requer mais, ela se encaixa melhor nisso, na interpretação, na harmonia, que é, por exemplo, o que eu faço nos grupos de dança. Quando eu vou trabalhar nos grupos de dança, eu sempre me importo muito mais com esse conteúdo, com essas, digamos assim, cuidar desses aspectos no grupo, nas meninas, do que cuidar, digamos, da correção, porque parece que para mim a correção é uma coisa mais, como é que eu vou dizer, é tão ali matemática, tão protocolada, que eu não me encanta. Então, por exemplo, eu hoje, se eu fosse para avaliação, eu também gostaria de cuidar mais da harmonia ou da interpretação, porque é um perfil meu, né? Que é uma coisa que é mais aberta, que é uma coisa que eu não sei explicar bem, que parece ser mais artística, não sei. Eu acho que talvez, né, quando as mulheres sejam encaminhadas, convidadas, selecionadas para fazer parte da comissão avaliadora, talvez seja isso, o meu ponto de vista, né? Bom, eu não sei como é feito o convite, né, quando se quer convidar alguém para fazer parte dessa questão de avaliação. Eu não sei se as pessoas já são convidadas para um quesito, né, específico, ou se no transcorrer dos estudos isso é definido, né? Então, eu não tenho muita propriedade para falar como que é feito essa escolha, certo? Mas eu penso que
aquilo que eu falei antes, realmente eu concordo, porque a gente percebe que no nosso meio ainda tem espaços que a mulher não ocupou, né? Talvez porque, de repente, não se pensou nela, né? Não se pensou na figura feminina. Mas eu acredito que a gente está num processo evolutivo para que isso aconteça, né? Eu acredito que não teria problema algum uma avaliadora mulher avaliar o quesito correção. Eu acho que temos muitas pessoas capazes no nosso meio, né? Que já demonstraram isso através da dança ou até mesmo através dos estudos. E o que nós podemos fazer é o que eu falei antes, assim, no meu ponto de vista, é a gente se preparar para um momento, né, que a gente possa receber um convite, talvez, então, e fazer parte, né, de algum cargo ou de algum, ou para avaliação mesmo, né, de determinados quesitos, como a Cíntia falou, que ela percebe que as mulheres vão mais para essa área da interpretação ou da harmonia, né? E aí entra uma coisa que a Ti também colocou, que eu concordo, nós mulheres temos uma percepção muito boa com essa questão de harmonia, né? Eu particularmente gosto bastante também, então eu não sei dizer se, por exemplo, eu vou ser convidada para fazer parte de uma mesa avaliadora e eu digo eu quero avaliar a harmonia, ou, né, vão dizer para mim, tu vai avaliar a harmonia, né? Então, eu acredito que no nosso meio realmente exista ainda uma preferência, né, pelos homens, né, para ocuparem esses cargos, assim, ou ocuparem essas posições. Mas eu acho que nós estamos num processo de evolução. Eu acho que a gente tem, sim, condição de, daqui mais uns tempos, né, fazer com que isso seja de igual para igual. Mas é uma questão de estrutura, né? Então, acho que no que cabe a nós, a gente precisa se preparar, estar pronta, e quando surgir o convite, ou, né, se mostrar o interesse em fazer parte de tais coisas, né? Isso também é importante. Eu acho que a partir disso a gente pode ter uma participação maior ainda, né? Nesses pontos aí que a Cíntia comentou. Então, essa é a minha percepção. Então tá. Então tá, gurias, né? A gente vai abrir aqui para se alguém tiver alguma pergunta, fazer alguma coisa, né? A gente já vai se encaminhando para o final da nossa conversa, né? Já mais uma vez quero agradecer, né, a presença da Carmen, da Cristina. São, como eu disse no início, são duas grandes professoras, mulheres, referência nesse meio tradicionalista, né? Obrigada. Qual a grata oportunidade de ser ensinada. Sim, a Carmen adora harmonia, a gente faz muitas vezes. Né? Tem disso. Né? Então, na realidade, a gente vai abrir aqui, se alguém tiver alguma pergunta, né, para fazer, que se quiser fazer, deixar aqui no chat, ou o Thiago fazer alguma pergunta, e daí a gente já vai se direcionando para o final da nossa conversa. Agradecer vocês pela oportunidade, por essa partilha, essa troca, porque isso, né? Sempre é uma troca, a gente aprende sempre, todos os dias, a todo momento, né? Tá tudo evoluindo, e a gente, quanto pessoa, também, né? Então, já agradeço o tempo disponível de vocês hoje aqui para esse bate-papo. Olá, Cíntia, meninas, estão me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem. Já tem uma pergunta ali no chat, tá, Cíntia? Então, de repente, a gente pode combinar assim. Vamos, né, fazer essa questão ali que está no chat, e daí abrimos para uma segunda questão e daí nos encaminhamos para a conclusão, pode ser? Tá, Thiago, só eu agora estou conectada pelo celular, então o sinal aqui está falhando bastante, eu não consigo ver a pergunta ali. Daí se tu conseguir... Eu vou ler a pergunta então, tá bem? Eu leio a pergunta. Tá bem. A pergunta do Ederson, tá? Sobre protagonismo, na opinião de vocês, a mulher, fora Lúcia Brunelli e nossa presidente, que nem presidenta com A, não assume protagonismo por todo o movimento enquanto pessoas. Até porque, na minha opinião, ainda é um movimento muito machista.
ou por conta da própria mulher, que não assume o seu próprio protagonismo ou aceita o protagonismo de outras mulheres. Homens atuando sozinhos são comuns, mas mulheres são raridades. É desse protagonismo que eu falo. Essa é a pergunta do Ederson, tá? Sim, na verdade, eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu acho que como a mulher já entrou para esse meio taxada de como a ajudante, como, né, como é que eu vou te dizer, como a pessoa que presta serviço para o instrutor, eu acho que isso já ficou um pouco implantado no histórico das meninas que fazem esse trabalho. Então, sim, eu acho que é um equilíbrio. Vai muito de tu te impor, de tu te colocar, de tu saber do valor que tu tem e da importância que o teu trabalho tem dentro de cada trabalho que tu faz. E também vai da percepção do teu parceiro, do teu colega de trabalho te elevar, né? Te reconhecer que é um conjunto, reconhecer que o teu trabalho agrega no trabalho dele, não que o teu trabalho não que tu esteja prestando serviço para ele, né? E bem como ele falou, assim, temos, né, a Lúcia, a coreógrafa, a nossa presidenta, que são protagonistas, mulheres do nosso meio, e acho que o que falta é, de repente, expor um pouco mais que por exemplo, porque tem muitas meninas que trabalham com isso, professoras, que não são nem sequer mencionadas na apresentação do grupo, quando o grupo entra na sala, né? Naquela apresentação do instrutor e tal. Tem meninas que nem sequer são convidadas a participar desse momento. Então, aí já é uma hora que tu também tem que perceber, pô, eu tô trabalhando, eu tô ensaiando, eu tô dando o meu máximo, e eu não sou nem mencionada, não. Então, eu acho que também a gente, muitas vezes, pode ser que nós sejamos um pouquinho culpadas disso, de ocupar esse lugar atrás, né? Então, acho que está na hora, ó, meninas, da gente se posicionar também. Gurias, eu acho que a gente está com o nosso tempo um pouquinho apertado já, né? Porque vocês têm que dar aula também, nós também. Mas aqui tem uma outra pergunta, que daí de repente pode ser a Carmen para responder, para não ficar as duas na mesma pergunta, para a gente não perder aqui, que diz, se vocês têm alguma dica para uma professora iniciante nesse meio. Eu acho que a Carmen, ela pode responder. Pode. Ela está há bastante tempo nesse meio, né, Carmen? Poderia deixar. Cíntia, tu pode repetir a pergunta? Repetir Falhou? a pergunta? Claro. Se tu tem alguma dica para professor iniciante neste meio? Certo, tenho dica sim. A dica que eu dou, assim, quando nós estamos começando, tudo é muito, o terreno parece um pouco cheio de inseguranças, né, no que diz respeito ao trabalho propriamente, a como as pessoas vão ver esse trabalho, aos resultados. Então, a dica que eu dou é: tenham persistência, façam tudo realmente como vocês planejam fazer, né? Tem essa dedicação ao máximo, troquem essas experiências com os alunos de vocês, porque com certeza, sempre que a gente faz uma conversa, que seja no início do ensaio ou no final do ensaio, essa conversa são sementes que tu joga nas pessoas e elas vão, depois de um tempo, começar a florir e vocês vão ver o sucesso começar a acontecer. Né? Como eu falei, sucesso, eu não estou querendo dizer que é o prêmio de primeiro lugar, né? O sucesso é tu ter um grupo, tu ter uma liderança dentro do grupo que te faça enxergar isso é muito importante, né? Tenham transparência sempre no trabalho de vocês, mesmo vocês estando trabalhando sozinhas,
né? Tenham essa transparência com as pessoas que levaram vocês para trabalhar em tal lugar. Se vocês têm um companheiro para dividir esse trabalho, que vocês também tenham afinidade e transparência entre vocês, porque isso é muito importante para o trabalho dar certo, né? Persistir, sempre a gente tem que estar persistindo, sempre a gente tem que estar falando, lembrando das coisas, e quanto aos ensinamentos, é repetição. Repetição em cima de repetição é o que vai fazer a gente chegar aonde a gente quer chegar, que é conseguir o sucesso desejado, tá? Ensaiando bastante, né, Carmen? Muito Ensaiando ensaio. bastante. Não tem uma varinha mágica, né? Ensaio, ensaio sempre, né, gurias? Não tem. O segredo é ensaiar. Bom, eu lembro que a gente saía daqui de São Leopoldo, ia para Pelotas, abaixo de chuva, né? Fazíamos ensaios aí na madrugada, né, Cíntia, no Farrapos, na época, que foi onde eu conheci, né, a Cíntia. Depois ela continuou dançando, né, aí em Pelotas também. E então tem uma trajetória na dança super linda, assim. Então é isso aí, a gente tem que fazer os sacrifícios para a gente ser recompensado, né? Em algum momento ele vai aparecer e não se consegue nada sem sacrifício, sem esforço. Então, se dá sono, tem que ir, se tá frio, tem que ir, né? Se tá calor também, e assim a gente vai seguindo. Tem que... É verdade. É verdade. Tiago, tá por aí, Tiago? Saber se tá. Sim, tô aqui acompanhando. Tu tá aí pra... O Thiago, gurias, eu não falei para vocês antes do início, mas ele, acho que lá nos bastidores a gente estava falando, o Thiago, ele foi o meu orientador, né, da minha conclusão de curso. Na realidade, ele foi um pouco meu desorientador, eu chamo ele assim, né, porque no início da faculdade a gente tinha vários questionamentos, assim, e a gente discutia bastante, né, então eu tenho um carinho muito grande também por ele, né, um grande professor que eu vou carregar para o resto da minha vida, tanto quanto outros grandes professores, né? E o Thiago é muito envolvido nisso tudo, nessa história, e ele realmente ele entra de cabeça, né, no assunto e no trabalho, e cada vez mais, né, como eu falo. Muito obrigada, Thiago, pelo convite também hoje, né, de estar aqui. Para mim é um papel muito importante também, né, como eu falei, estar com essas duas grandes mulheres, para mim é muito, eu me sinto lisonjeada. Obrigado, Cíntia, e as meninas, né, acho que é importante, né, a gente pensar sobre isso, né, a gente está no momento aí que muitas questões sociais aí estão sendo debatidas, né? E eu acho que a gente não pode perder de vista a reflexão sobre isso, né? Porque eu acho que assim, tomando um pouco a provocação que eu fiz antes, né? Para mim a mulher é tão importante quanto o homem, né? Eu sou fruto de uma família, de uma mãe separada que criou 3 filhos, tu entende? Então assim, a minha mãe é muito forte, sabe? Tá no céu, em algum lugar por aí. Então, assim, é nisso que eu aposto, sabe? Eu aposto na força, no protagonismo, na potência da mulher. A mulher, para mim, ela não tem que ficar atrás do homem em lugar nenhum, tu entende? Ela tem que ficar do lado, no mínimo do lado, né? Então, acho que é um tema que não se acaba aqui, né? É um tema que ainda tem muito pano para manga, tem muito caldo aí, né? Que pode ser exprimido aí, né? Desse assunto, enfim, assim como outros que são correlacionados. Mas eu faço votos de que nós, homens, sejamos homens o suficiente para poder reconhecer o protagonismo feminino, né? E as mulheres tenham força e se unam, né? Para também batalhar e defender também o seu protagonismo feminino. Ou seja, é uma luta de todo mundo. Não é uma luta só das mulheres. Eu acho que as mulheres não têm que ficar só esperando os homens não têm que só, né? Eu acho que assim, tem uma questão de pensar coletivamente, pensar no mundo. Né? É um mundo de oportunidades. Eu me lembro muito da Cíntia em orientações, né? Nas nossas conversas.
a Cíntia é uma pessoa, assim como eu, muito família, né? Então, conheço o Flávio, o Pedro, a Flávia, e eu me lembro da Cíntia dizer isso, assim, o que eu estou fazendo hoje, e como eu estou batalhando hoje por essas questões, na pesquisa dela, na vida dela, é para mostrar para os meus filhos e para ajudar a construir um mundo diferente para os meus filhos, né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar, que mundo a gente quer amanhã. Se algumas coisas avançaram, eu detectando na fala de vocês e pensando da minha perspectiva também, acho que muita coisa tem por avançar, entendeu? Nós não estamos num cenário onde todo mundo é tratado da mesma forma. Na sociedade como um todo, não é só dentro do CTG, né? Então é isso que a gente tem que batalhar, pelo reconhecimento, pelo protagonismo, pela valorização. Por isso, né, a colega está falando, às vezes, nem colocar o nome da pessoa, né, que desenvolveu aquilo ali. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para a gente construir ainda, e não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todo mundo, de todos nós e de todas nós, tá bem? Obrigado, gente. Aí, eu não sei se vocês querem deixar o seu tchau, assim, suas palavras finais antes da gente encerrar o encontro. Fica à disposição aí rapidinho para vocês se despedirem, tá bem? Muito obrigado mais uma vez. Bem. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, foi um grande prazer. Obrigada, Carmen, por matar um pouquinho da saudade. Sim, verdade. E fico sempre à disposição pela nossa causa. Eu quero agradecer também, foi uma conversa super leve, super tranquila, assim, adorei o convite, Cíntia, podemos matar um pouquinho da saudade, né, estamos tão longe, né, afinal Pelotas é longe, né, e a gente poder se ver, assim, e conversar um pouco sobre esse nosso meio é muito legal. Quero agradecer a Tini também, né, por essa parceria aí nessa conversa da tarde, foi muito legal, a gente mora bem perto, diferente da Cíntia, que mora muito longe de nós, né, nós moramos muito próximas, mas a gente praticamente não se vê na mesma cidade, né, então foi muito legal a gente poder conversar agora de tarde, falar das coisas boas que a gente passou, né, como eu comentei lá no início, é isso que a gente leva. Fiquei muito feliz, assim, grata pelo carinho das suas palavras e entenda que as minhas também foram de coração. E quero agradecer também aí a simpatia do Tiago, né, meu colega de profissão, posso dizer assim, que também é da área das letras, então que tenhamos aí, né, muito sucesso, muitas realizações também nessa profissão linda. Agradecer as pessoas que acompanharam, né, o nosso bate-papo aqui e dizer que foi uma honra e que, no que depender de mim, estou sempre à disposição. Tá bem, então, meninas. Muito obrigado mais uma vez pela participação. E assim a gente encerra, então, né, essa terceira edição que foi hoje, né, desse Papo Folk. Aqui, muito obrigado pela participação e pela colaboração, essa partilha, essa troca de todas vocês. Muito obrigada. Certo. Tá bom. Certo. Beijão. Beijos. Fiquem bem, se cuidem. Tchau. Se cuidem. Lembrando que vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, lá no Folk, para as pessoas poderem assistir em outro momento, tá? Um abraço, tá bom. Fiquem bem, se cuidem. Abraços, tchau.